Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu sempre faço é definir os conceitos que a gente está conversando. Então, definir ansiedade, vou definir procrastinação. Ansiedade é uma reação, é uma emoção natural, que todo mundo tem ansiedade, é importante, coloca a gente em prontidão. O problema que a gente passa a ter é quando essa ansiedade está desregulada, está excessiva e está sendo acionada sem motivos, né? Assim, sem um perigo real, sem uma situação real acontecendo. E aí ela se torna um transtorno de ansiedade. A procrastinação também é um mecanismo, gente, do cérebro. Todo mundo procrastina. Por quê? Porque o cérebro sempre vai buscar o que vai gastar menos energia e vai ser mais prazeroso. Todo mundo é assim, todo mundo já procrastinou em algum momento, a gente adia tarefas que vão ser muito exigentes, cansativas ou desgastantes. A gente vai fugir dessas tarefas sempre, né, que for possível. A questão também se torna um problema. Como que eu vou saber? Tá bom, eu sou procrastinadora ou eu sou uma procrastinadora crônica? Como é que eu vou saber qual é a diferença? A diferença vai acontecer quando essa procrastinação começar a impactar a minha vida de uma maneira muito importante. Quando começar a atrapalhar o meu desempenho no trabalho, quando a minha produtividade cair, quando eu começar a ter problemas de relacionamento, quando eu começar a perceber as consequências negativas dessa procrastinação na minha vida. Então a avaliação ela é subjetiva. Ou das pessoas que convivem com você começarem a se queixar de falta de ação da tua parte. Então, observa isso, né? A procrastinação eventual todo mundo faz, né? Você quer escrever um relatório do teu trabalho que é chato, maçante, que vai te demandar, ou você prefere ficar rindo de meme na internet? É claro que a gente vai querer sempre o caminho mais fácil, com menos gasto de energia, mas a felicidade não está nos caminhos fáceis. A gente tem que ter um engajamento na vida. E aí, o que tem a ver a ansiedade e a procrastinação? Gente, a procrastinação vai aumentar a ansiedade. Quanto mais a gente procrastina, mais ansioso a gente vai ficando, porque uma característica própria da procrastinação é ter consciência do que você está fazendo. Então, normalmente a pessoa que está procrastinando, ela sabe que ela está procrastinando. Ela sabe que ela tem uma tarefa importante para realizar e ela faz a decisão consciente de se ocupar de uma outra coisa ou de não fazer nada. Né? Existem duas formas de procrastinar. Ou a gente procrastina, não quero nem saber disso e não fica fazendo nada, ou a gente se engana se ocupando de outras coisas ao invés de me preocupar e fazer o que realmente importa naquele momento. Então, por exemplo, eu estou escrevendo um paper importante no meu trabalho, que eu preciso entregar, uma tese de doutorado, eu sei que eu tenho que fazer aquilo, mas ao invés de fazer aquilo, eu vou arrumar meu armário. Eu tenho que fazer compra. Eu vou fazer compra hoje. Mas você não falou que ia hoje se dedicar? Não, mas é porque acabou ou não sei o que eu tenho que comprar. Então a gente está sempre dando desculpas e racionais, justificativas, para não fazer aquilo que a gente precisa, se ocupando daquilo que não é tão relevante naquele momento. Arrumar armário é importante, ir no mercado é importante, mas naquele dia que você falou que teria que fazer tal coisa, então a gente vai se enganando, né? E qual é a relação com a ansiedade? Eu sei que eu estou me enganando. No fundo, eu sei que eu deveria estar escrevendo a minha tese, que eu deveria estar fazendo um relatório, que eu deveria estar fazendo a minha academia, eu deveria estar fazendo aquilo que eu me propus a fazer, mas que está me demandando, que é uma coisa que vai me exigir um esforço, que é uma coisa... E aí eu estou conscientemente fazendo outra coisa no lugar. E como eu tenho consciência disso, eu me sinto culpada, eu me sinto ansiosa, eu me sinto em dívida comigo mesma, porque eu sei que eu tinha que estar ali, mas eu estou aqui. Né? Então, a procrastinação não é uma coisa que a gente faz sem se dar conta, a gente sabe que a gente está procrastinando e isso gera uma série de emoções negativas, inclusive o aumento da ansiedade. Né? Por outro lado, a pessoa que é muito ansiosa, quanto mais ansiosa ela fica, maior é a chance dela procrastinar. Por quê? Porque a procrastinação é adiar aquilo que a gente precisa. E quando a gente é ansiosa, a gente
enxerga as coisas maiores do que são. A pessoa ansiosa, ela vê numa faísca, ela pensa um incêndio. Então, se ela tem que fazer um negócio, ela aumenta aquilo de uma maneira tal, né? Eu tenho que realizar uma tarefa e eu começo a achar que aquela tarefa vai me demandar tanto, que aquilo não sei o que, eu vou pintando um cenário tão ruim que a tendência é que eu vá fugir disso, que eu vá evitar, que eu vá fugir, que eu vou procrastinar o máximo que eu puder, porque aquilo vai me despertar coisas ruins. A pessoa ansiosa costuma também ser muito perfeccionista, né? O perfeccionista tende a procrastinar, porque tem aquela crença que se não está incrível, está horrível, né? A pessoa perfeccionista, ela quer fazer o perfeito, e aí eu sempre falo com vocês, é melhor feito do que o perfeito, né? A gente vai adiando porque é o momento ideal, é o cenário ideal, eu tô sempre, sei lá, eu sou uma pessoa recém-formada em psicologia. Ao invés de eu ir lá atender, eu fico me preparando o tempo todo. Não, eu vou, mas antes de eu ir lá, né, dar minha cara a tapa é uma coisa que me gera insegurança, é uma coisa que pode me dar ansiedade. Eu vou adiar aquilo. Não, eu vou estudar primeiro. Depois que eu terminar aquela pós-graduação, aí eu me sinto mais preparada. Então a gente vai adiando, fico o tempo todo ali treinando, mas não entra em jogo, né? A gente está sempre ali esperando o momento perfeito, esperando eu estar perfeita para depois atuar. Só que a gente tem que entender que o processo é inverso. Tem muitas coisas que eu preciso atuar para ir melhorando. Eu não tenho como me melhorar previamente. Eu tenho que, na medida em que eu vou vivendo, que eu vou experimentando, é que eu vou ajustando, que eu vou melhorando, que eu vou me aperfeiçoando. Então, a ansiedade nesse sentido, né, da pessoa que é muito perfeccionista, que é insegura, que é a pessoa muito autocrítica, muito autoexigente. Então a tendência é que ela procrastine mais do que a média. Então a gente tem que ficar atento a esse funcionamento. Ainda tem uma outra coisa. A pessoa ansiosa, ela é muito imediatista. E essas tarefas que a gente tem que executar, elas não vão gerar um bem-estar imediato, né? A gente tem que fazer alguma coisa que a gente sabe que vai trazer um desconforto e vai demorar a ter o conforto. Então, vai demorar a ter aquele resultado positivo. Então, a tendência é que a gente não engaje muito nessas atividades que não são imediatamente prazerosas, né? A gente fica viciando o nosso cérebro e a nossa mente a estar o tempo todo sendo gratificado, né? A gente quer o tempo todo estar sendo invadido de dopamina, de sensação de bem-estar. Então, quando a gente não tem aquele bem-estar, é alguma coisa que vai exigir uma energia e que a gente não identifica que esse bem-estar vai vir, a tendência é que a gente não engaje naquilo que a gente precisa. Por que é tão difícil fazer dieta? Porque a gente faz o quê? Não, essa semana eu vou cortar o doce. Aí eu passo de segunda a sexta sem comer doce. Chega sexta-feira, eu me peso na balança e eu perdi exatos 5 dias. Chega sexta-feira, a gente não vai ver aquela diferença absurda no resultado. Então a tendência é que, quer saber? Deixa isso pra lá. Aí a gente não adere, porque o resultado não é imediato, né? Então, e o prazer de comer aquele docinho, ele é imediato. O prazer de comer um chocolate, ele é instantâneo. Então, instantâneo para depois a gente ter as consequências negativas, né? A consequência positiva, ela é mais imediata. O prazer, ele é rápido. Então a tendência é que a gente vá nisso e tenha mais dificuldade para aderir para uma dieta, para aderir numa atividade física, né? Você vai a semana, você vai um mês na academia e você não percebe seu músculo enorme, né? O seu glúteo já não sei o que. Não, gente, é uma coisa que leva tempo, é um processo. E aí as pessoas que têm baixa tolerância ao desconforto é o tipo de pessoa que vai procrastinar mais. Né, porque é a pessoa que não tolera, que não suporta ter que lidar com aquele desconforto, ter que lidar com o esforço que você não colhe o resultado imediato, ter que suportar a privação para você alcançar o resultado de lá na frente, ter uma perda de peso significativa, né? A gente tem que tolerar o desconforto na vida, a gente precisa desenvolver essa capacidade, que está cada vez menor, né? Está cada vez menor porque a vida está ficando muito fácil, está exigindo muito pouco da gente.
né? Antigamente, para assistir um filme, a gente tinha que ir numa locadora, a gente tinha que ir lá e, ai meu Deus, a fita já está alugada. Aí você voltava para casa, aí depois você tentava novamente. Tinha todo um processo de espera, a gente tolerava muito mais a frustração de não conseguir as coisas imediatamente, porque as coisas eram mais difíceis. Agora você tem, sei lá, 3.000 opções de filme na palma da tua mão, nos streamings que tem aí de todo tipo. Então, falar para essa pessoa que o filme que ela quer ver não vai ser imediato é muito difícil, né? Então, a gente vai perdendo essa capacidade de tolerar o desconforto, de tolerar a espera necessária para alcançar as coisas que a gente deseja, né? Então, a tendência é que a gente fique cada vez mais procrastinador, cada vez mais refém das coisas imediatas e prazerosas, que são super estímulos pra gente, sejam estímulos... a própria comida, né? Tá cada vez mais a gente querendo aquela comida que é muito prazerosa, que é muito... aí você não... A fruta perde a graça, o legume perde a graça, são super alimentos, cheios de condimentos e de coisas que vão despertar grandes prazeres, né? Então... É o que a gente fala, na natureza você tem ou você tem o açúcar ou você tem a gordura, ou a fruta é um abacate que tem muita gordura e não tem muito açúcar, ou ela é uma fruta, sei lá, uma manga, uma banana que tem muito açúcar, mas tem pouca gordura. A indústria vai lá e junta gordura com açúcar e faz aquela bomba de prazer, né? E aí a gente começa a querer só essas coisas, né? A gente quer a gente quer aquilo que é rápido, é imediato, é prazeroso, que vai me despertar grandes coisas. Então a tendência é que a gente se torne procrastinador para aquilo que vai demandar da gente um esforço maior, né? Então, para ler um livro tá difícil, né? E eu falo para vocês como uma pessoa que também procrastina, obviamente, né? Só que com muita consciência e buscando cada vez menos, né? A gente muitas vezes não é procrastinador, sei lá, atividade física, é uma coisa que eu já incluí na minha rotina há muito tempo, já é um hábito, então eu consigo não procrastinar com isso. Agora, dieta é mais difícil, enfim. Ler livros, eu amo ler, leio muito, li muito a vida inteira, mas ultimamente tem sido muito desafiador. Por quê? Porque eu vou dar só uma olhadinha nisso aqui, aí quando eu vejo eu estou refém daquilo, já estou com sono e já não quero ler o livro, né? Então a gente está sempre buscando aquilo que é mais, estimula mais, né? Então, como que a gente vai lidar com a tal da procrastinação, já que a gente entende que ela alimenta a ansiedade? Aliás, as duas coisas se alimentam, né? Quanto mais ansiosa eu tô, mais eu procrastino, e quanto mais eu procrastino, mais ansiosa eu fico, e entro nessa espiral de angústia, de improdutividade, de paralisia na vida, né? Porque a gente acaba paralisando diante das coisas que a gente precisa realizar e não consegue realizar, né? E isso, obviamente, vai trazer prejuízo pra gente. As pessoas procrastinadoras que chegam, né, com essa questão para terapia ou conversando até, tem um sofrimento ali, né, tem um sofrimento, porque a pessoa sabe que ela deveria estar fazendo coisas que ela não faz, né, e adia, e é difícil, e é difícil. Gente, é muito difícil mesmo sair da inércia e enfrentar isso. Então eu acho que a gente já pode até entrar, eu fiz várias anotações aqui, para organizar para vocês, e aí eu queria falar para vocês, né, como que a gente pode fazer para reduzir essa questão da procrastinação. Se vocês já se identificaram, não, realmente, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade, que eu só entrego coisas quando é o prazo fatal, é aquele último segundo para entregar, porque eu trabalho melhor sob pressão, né? E aí a pessoa vai ali se enganando. É lógico, tem pessoas que trabalham melhor, se tornam mais, conseguem focar mais sob pressão, né? Na hora que bate aquele desespero, o modo desespero, vem o desespero, eu faço. Pode funcionar, apesar de gerar um prejuízo enorme, né? Eu tinha uma paciente que era assim, ela era jovem e ela era estudante de engenharia, aliás, ela está brilhando atualmente, foi fazer um PhD na Europa, mas na época ela ainda estava na faculdade e ela tinha prazos para entregar e ela ficava desesperada, e ai, mas eu tenho que fazer, mas eu não consigo, aí vem aquele sentimento de incapacidade, vem um monte de outras questões. Mas ela sempre falava, mas no fim dá certo, porque quando assim, tipo, tem que entregar amanhã, 8 horas da manhã, ela virava à noite fazendo o que ela tinha que fazer. E aí ela ficava super produtiva, porque tinha aquele prazo fatal que se ela não entregasse, e aí ela conseguia.
E ela achava até um pouco de graça nisso, né? Do tipo, nossa, na hora que vem o desespero eu consigo agir melhor. E aí ela acabou até se condicionando a funcionar dessa forma, o que é péssimo, né? Por que é péssimo? Por dois motivos. Um, porque gera um desgaste gigante. Ela fazia isso, ela chorava nesse desespero, né? Para ativar esse modo desespero dela, para ela ir para ação, era um sofrimento. Ela chorava, ela ficava arrasada, ela se sentia mal. O pré-execução também é muito angustiante, porque se você tem uma semana para fazer e você deixa para o último dia, é claro que nessa uma semana você está culpado, você está se sentindo mal. Não é uma coisa prazerosa. Esse é um problema. E o segundo problema é, quando você tem as deadlines, você tem os prazos fatais para entregar, tudo bem, você vai brilhar quando você chegar lá, no desespero para entregar, você vai conseguir focar e entregar. E nas coisas que não tem prazo na vida? Coisas que você precisa fazer, que demandam ação, são tarefas que você precisa realizar, são coisas que você precisa mudar na tua vida, fazer por você, mas que não tem deadline. Como é que você faz? Por exemplo, entrar na academia. Ah, você tem que entrar na academia. Gente, não é opcional fazer atividade física, não é opcional. É opcional qual atividade você vai fazer. Pode ser na academia, pode ser caminhar na rua, pode ser andar de bicicleta, pode ser o que for. Jogar vôlei, futevôlei, ir para academia, treinar, nadar, blá, blá, blá. Alguma atividade física você tem que fazer, por uma questão de saúde física e mental. Não tem como a gente falar em saúde mental sem atividade física. Então é uma coisa que eu insisto com vocês, eu insisto na minha vida, eu insisto na vida da minha família, na vida dos pacientes, e isso não tem deadline, isso não tem um prazo. E a pessoa procrastina, procrastina e procrastina. Por quê? Porque vai mexer na rotina, porque mudar hábito é difícil, porque atividade física exige esforço, né? Ninguém vai fazer por mim, eu preciso ir, eu preciso encaixar no meu dia a dia. O dia a dia de todos nós é preenchido de 1 milhão de coisas, né? E quando a gente... e isso também é uma coisa interessante, a gente precisa aprender a usar o nosso tempo, né? Porque 24 horas é o que tem para todos nós por um dia. Não tem como multiplicar esse tempo. O que tem é a gente destinar ele para as coisas que a gente precisa. E aí já vai mais uma orientação. Tenta identificar na tua vida se você está sendo ocupado ou produtivo, se você está dando prioridade para coisas urgentes ou importantes, né? Isso é importante a gente ter em mente. Tinha um livro que chamava Tríade do Tempo, na época que eu fazia consultoria para a Caixa Econômica, a gente falava muito desse livro, do Christian Dunker, se eu não me engano o nome dele, não lembro, era Christian alguma coisa, depois eu vejo aqui para vocês. E ele fala um pouco dessa questão do tempo. A gente tem que pensar o que é importante e o que é urgente. Se você for pensar, muitas vezes na vida, principalmente os procrastinadores, acabam dando prioridade a fazer o que é urgente e deixando de lado o que é importante. E muitas vezes o que é importante vai se tornar urgente, porque você não fez quando deveria. E a gente tem que conseguir fazer essa distinção e se ocupar das duas coisas na vida, né? Porque às vezes eu fico fazendo só as urgências e deixo o que é importante de lado, e aí eu vou passar o dia super ocupada, né? Apagando incêndios, fazendo coisas urgentes que nem sempre são importantes, apesar de serem urgentes. Por exemplo, eu tenho um trabalho super importante e urgente. Essa é a prioridade número 1, uma coisa que é urgente e importante, eu tenho que fazer. Agora tem coisas que são importantes, mas não são urgentes. É importante entrar na academia, é importante ir no médico, fazer alguma coisa que eu tenha que fazer, é importante estudar determinada coisa, isso é muito importante. Mas eu acabo me ocupando do que é urgente o tempo todo, e o que é importante acaba não entrando ali, né? E a gente tem que achar esse equilíbrio, né? Porque senão eu só vou cuidar da minha saúde o dia que ela se tornar uma urgência, o dia que eu estiver doente. E isso é muito ruim, né? Então a gente precisa fazer esse balanço, a gente precisa achar espaço na nossa vida para aquilo que é importante, para não virar refém daquilo que é urgente o tempo todo. Porque às vezes são urgências que não são importantes. Eu tenho que entregar um negócio, putz, esqueci. Um negócio que nem era relevante, mas eu tenho que fazer. E o prazo é hoje, então eu tenho que fazer. E aí a pessoa fica naquilo e o que é importante vai ficando de lado. Então, entender essa lógica do tempo é super importante na tua vida.
apesar de não ser urgente, é uma importância. Então, quando eu vou pensar em procrastinação, o primeiro passo que eu acho que é importante a gente avaliar é identificar qual é o tipo de procrastinador que você é, o que você costuma procrastinar na tua vida. Normalmente tem coisas assim, como eu estava dizendo, fazer atividade física, para mim, não é uma coisa que eu procrastino, porque já está muito dentro do meu hábito de vida há mais de 20 anos. Né? Então, assim, é uma coisa que faz parte da minha rotina, eu consigo encaixar bem, mas eu procrastino outras coisas. E eu sei quais são essas coisas que me exigem muita organização, porque eu não gosto de... Eu sou uma pessoa mais da criatividade, mais da espontaneidade, coisas que exigem muito planejamento, que exigem lidar com números, eu detesto, e eu sou um pouco enrolada, porque como eu detesto, eu não faço, e como eu não faço, eu não melhoro, e aí eu me embolo naquilo. Então, eu procrastino coisas que são relacionadas a isso. Esse é um ponto que eu percebo. Então, eu sou uma procrastinadora que tenho dificuldade em fazer atividades desagradáveis. E desagradáveis no sentido de, não é porque é difícil, é porque eu não gosto. Às vezes pode ser uma coisa que é difícil, mas eu gosto. Sei lá, é difícil estudar filosofia, mas eu gosto. Então, eu faço. Então, coisas que pra mim me pegam são essas coisas que realmente me trazem desprazer. Tipo, caraca, é um negócio que eu não gosto, eu não tenho vontade, eu quero que alguém faça por mim. Então, você identificar qual atividade você costuma procrastinar é o primeiro ponto. E depois pensar, por quê? Por que eu tô adiando isso? Né? E aí podem ser por vários motivos. Eu tô adiando porque eu tô insegura, e eu sinto que eu não vou conseguir fazer. Eu me sinto... E a gente faz isso, né? Sei lá, quando é uma coisa muito desafiadora, eu tenho que preparar uma palestra de um assunto que eu não costumo falar, é uma coisa que me dá angústia, e aí eu evito, porque assim, ai meu Deus, é um assunto novo que eu vou ter que me dedicar, é uma coisa que eu não me sinto muito segura em estar fazendo, então aquilo vai me levar a adiar. Então, identifica se o que te paralisa mais é insegurança, se é o perfeccionismo, não, tem que estar perfeito, e, obviamente, se eu acho que eu tenho que fazer tudo perfeito, eu tenho uma tendência a não querer entrar naquela atividade, porque aquilo vai me exigir demais, né? Então, esse é um outro ponto. Deixa eu só ver o que eu... A intolerância ao desconforto, que eu já falei. Será que eu sou uma pessoa que tem muita intolerância ao desconforto? Que eu não suporto ter que lidar minimamente com uma sensação de desconforto? Será que é falta de planejamento? E isso é tão importante, gente, porque se a gente deixar muito, deixa a vida me levar, a vida vai te levar para muitos caminhos, e talvez não para aqueles que você deseja. Né? Então a gente precisa de planejamento na vida, isso é muito importante. Quando chega dezembro, fim de ano, a gente sempre fala sobre isso, né? Quais são as metas que a gente quer para o ano que vem, né? Normalmente é ganhar mais dinheiro, emagrecer, namorar ou sei lá o que, né? A gente tem aí metas na vida. O que a gente faz, né? É uma meta muito abrangente, né? Quando eu faço um planejamento, eu tenho que entender que ele tem que ser objetivo, ele tem que ser factível, ou seja, possível. Eu não posso ter como meta ficar rica. Ficar rica é muito inespecífico. O que é ficar rica? Quanto é ficar rica? Em quanto tempo? Qual o prazo? Através do quê? Né? Não vai ser, eu quero ficar rica ganhando a loteria. Bom, aí deixa a vida me levar. Né? Não, eu quero alcançar... Vamos traçar uma meta melhor. Eu quero aumentar o meu ganho esse ano em 10%, em 15%. De que forma? Eu vou direcionar minha energia para tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, em tal e tal prazo. Ou eu quero, eu preciso perder 40 quilos. Nossa, 40 quilos é muita coisa. A pessoa não consegue nem começar. Aí a gente vai quebrando em micrometas. Não, eu quero perder, sei lá, 2 quilos em um mês. E como é que vai ser isso? Eu vou perder meio quilo por semana. A gente vai quebrando, e aí vai tornando mais fácil. Não, até que dá, né? Meio quilo por semana não é uma meta tão difícil, né? Aí a gente vai ali, um passinho de cada vez. E a gente precisa planejar isso de uma maneira até escrita.
né? A gente tem que ter ou uma tabelinha, ou um negócio. É importante que a gente se organize na vida. Isso vai diminuir a procrastinação. Quando eu organizo a minha agenda, o que eu tenho que fazer, se eu tenho que ir no médico, tenho que marcar o exame, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu pego a minha agenda e coloco lá, né? Eu faço lá o que eu tenho que fazer em tal dia, tal hora, de tal forma, e isso vai te ajudar muito, né? A evitar a procrastinação. É claro que imprevistos acontecem, blá blá, mas a gente já falou que procrastinação não tem a ver com imprevistos, né? É uma decisão consciente de adiar alguma coisa que a gente sabe que é importante. Bom, deixa eu só ver aqui então. Então, no primeiro passo é você ver quais são os pensamentos e os sentimentos que estão presentes na procrastinação, porque cada um vai exigir um tipo de intervenção diferente. Descobrir o que está presente, aí é desenvolver o plano de ação. O que eu vou fazer? Eu entendi que o que me leva a procrastinar, eu costumo procrastinar em entrega de coisas do trabalho, ou eu costumo procrastinar em relação, sei lá. Aí a gente vai ver aí o que é de qual é o comportamento que você está procrastinando, quais são os sentimentos que estão presentes, para a gente começar a ver, bom, o que me leva a procrastinar e entrar na academia é uma insegurança muito grande, uma baixa autoestima, é achar que eu vou chegar lá e todo mundo vai achar que eu sou sem noção, ou vai achar que eu tô gorda, ou vai achar que eu tô fraca, ou vai achar, sei lá, né? E aí, como que a gente vai lidar com isso? Primeiro é pensar se é uma questão de autoestima, o que está acontecendo, né? E aí, quais são as formas que a gente tem para melhorar a autoestima? Aí você tem que pensar, o que eu vou fazer uma terapia, né, o autoconhecimento, pesquisar sobre esse assunto. Eu já falei, eu mesma já dei várias formas aqui e outras lives falando sobre como fortalecer a autoestima. E aí é buscar isso, buscar melhorar como pessoa é a primeira coisa, né? A gente tem que, para melhorar a nossa autoestima, é a gente ser uma pessoa interessada, para a gente se tornar interessante, né? Eu ser uma pessoa interessada, que busca o meu crescimento intelectual, uma pessoa que lê, que tem repertório de vida, que conhece coisas, que se interessa por coisas, por pessoas, por histórias, enfim. Quando a gente vai melhorando, a nossa autoestima vai naturalmente se fortalecendo também. Então, enfim, essa é uma das possibilidades. Então, se eu estou procrastinando por conta da minha autoestima baixa, eu vou ter esse tipo de ação para tomar. Se eu estou procrastinando por falta de um planejamento adequado, o que não falta, gente, é orientações de como a gente pode se planejar na vida, como eu acabei de falar, né, ali atrás. Se eu estou procrastinando e aí eu tenho que descobrir dentro desse plano de ação que eu vou traçar, que é o segundo passo, o que está me fazendo procrastinar é porque eu sou muito dispersa, eu me distraio muito facilmente, né? Eu vou, ao invés de estudar para o concurso que eu me programei, eu fico no celular. Eu fico ali entrando, vou dar só uma olhadinha aqui no negócio da rede social, então vou só atualizar aqui meu Insta e não saio nunca mais. Então, para isso, é uma coisa que não tem jeito. Eu falo isso muito até com pacientes adolescentes. Eu tô procrastinando. Eu falo, gente, você tem que afastar o celular. Você tem que virar, você tem que manter ele longe de você. Se você tá no quarto estudando, bota o celular na sala. Porque senão você vai dar aquela olhadinha e, alguém me mandou mensagem. Quando você vê, tudo vai desviar a tua atenção. Tá muito difícil hoje a gente manter o foco, porque são muitas coisas que distraem a gente, muitas coisas, ao alcance da mão. Então, não deixe ao alcance da sua mão. Coloque longe, né? Se a tua questão da procrastinação é porque você perde tempo com outras atividades, você precisa ver quais são essas outras atividades e realocar esse tempo na tua vida. Tem uma coisa que é super interessante, que é a técnica dos 2 minutos, que é assim, tudo que você está adiando de fazer, se você pode resolver em 2 minutos, faça imediatamente, não adia mais. Por exemplo, eu tenho que lavar essa louça depois do almoço, depois, vou só dar uma olhadinha aqui, depois eu vejo. Não, levanta e faz. Terminou de almoçar, lava a louça. Mas
se você for pensar, você procrastina um monte de coisas na tua vida que você poderia resolver assim, ó. Ah, eu tenho que mandar um e-mail importante para alguém. Manda agora, senta e manda. Para de adiar essas pequenas coisas. Por quê? Porque essas pequenas coisas se acumulam e se tornam grandes coisas. Porque quando você vê, você não sabe nem por onde começar. Então, se você pode resolver em 2 minutos, faça. Ah, mas não é fácil. O que eu preciso resolver, ai, Adriana, quem me dera fosse 2 minutos. É muito mais. São coisas muito complexas. Então, use esses 2 minutos para começar. Então, se eu tenho que, sei lá, fazer uma tese de doutorado, se eu tenho que fazer uma dissertação de mestrado, se eu tenho que fazer uma coisa muito complexa, estudar alguma coisa, ler alguma coisa, começa. Se você tem um livro de 500 páginas que você tem que ler, começa. Faça 5 minutos, coloca, eu vou ler 20 páginas. Eu vou ler 15 páginas por dia que seja. Isso é o start que você precisa para mudar o teu hábito. A gente precisa dar o primeiro passo. É difícil dar o primeiro passo. É começar. Como é que eu vou para a academia todo dia, levantando 5:30 da manhã nesse frio que tem feito? Hoje estava frio e eu fui nadar. Porque eu vou. Às vezes, quando eu estou muito cansada, fico, ai gente, eu vou, mas chegando lá, eu vou pegar leve, entendeu? Vou fazer só o mínimo. Quando eu vou para musculação, então eu vou negociando comigo mesma. Não, eu vou. Eu boto a roupa e vou. E aí eu fico, não, chegando lá, eu estou muito cansada. Então eu vou fazer só 2 exercícios. Aí eu faço um e penso, não, vou fazer só mais um, já estou aqui, né? Vou fazer mais um. E assim eu vou, e quando vejo, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Então não espera o momento ideal, que você vai estar super motivado para sentar e ler um livro difícil, ou que você vai estar super motivada para escrever o paper que você precisa, ou para fazer determinada coisa do teu trabalho. Você não vai estar super motivado, você vai fazer o que você precisa. Né? A gente tem que parar de agir feito criança mimada, de só fazer o que tem vontade. A gente não tem vontade, mas a gente tem que fazer. Então a vida adulta é assim. Porque se a gente não fizer, a coisa se acumula e cada vez mais a gente está enrolado na vida. Então, pensa na coisa dos 2 minutos. Você vai perceber que tem muitas pequenas coisas da tua vida que você adia que demoraria 2 minutos para você resolver. Ligar para alguém. Às vezes até ligar para dar parabéns de aniversário a gente adia. Aí quando vê, meu Deus, o dia passou e eu esqueci. Aí se sente péssima. Por que não ligou na hora que você pensou? E aí a gente segue adiando pequenas coisas na nossa vida que vão trazer consequências negativas, né? E quando a gente faz pequenas coisas, a gente tem uma sensação de capacidade, assim, tipo de controle. Ah, eu consigo, né? Eu tenho coisas para fazer, eu vou fazer e vai dar certo. E isso também é motivador, quando a gente percebe que a gente consegue, né? Se você chega... É igual arrumar a cama de manhã, né? Eu acordo, a primeira coisa que eu faço na minha vida é arrumar a cama de manhã, porque meu marido tem a tendência a acordar antes de mim, então é ótimo que eu arrumo. Eu sempre falo que eu odeio a cama desarrumada. Eu tenho a sensação de que é uma cena de um crime, que a pessoa tá lá morta, ninguém pode mexer em nada, fica lá, aquela cama embolada, se chegar do trabalho à noite, a cama tá desfeita, alguém morreu, não é possível. Então dá uma sensação ruim. E quando a gente organiza o nosso ambiente, seja arrumando uma cama, lavando uma louça, deixando as coisas em ordem, isso vai organizando a gente internamente também. Porque se você é uma pessoa que procrastina as pequenas tarefas da tua vida, como é que você vai dar conta das tarefas grandes? Não vai, né? Então, assim, não adia essas pequenas coisas, mantenha-se um mínimo de organização na tua rotina. Isso facilita muito a vida de qualquer pessoa. A organização, ela é funcional na nossa vida. Não é só uma questão estética ou só uma questão, é uma questão funcional. Né? É muito mais fácil quando você mantém as coisas organizadas, você não perde tempo com bobagens. Né? Eu falo, pessoa organizada, ela vai sair, ela sabe onde está a chave do carro, ela vai lá, a chave está lá, ela vai. Agora, a pessoa que é desorganizada vai perder 15 minutos catando a chave dentro de casa e não acha. Né? E aí você já se irrita, e aí o negócio começa, e aquela confusão, e aquele caos na vida. Então, pessoas desorganizadas têm mais dificuldade de fazer o que ela precisa. Tem uma tendência a ficarem mais procrastinadoras, porque a vida é muito bagunçada. Tem gente que a vida é muito bagunçada. Às vezes o paciente fala, e eu fico, meu Deus, que rotina é essa?
E aí eu falo para a pessoa, como você quer ficar saudável, não ficar ansioso ou ansiosa com essa rotina que você está levando? A tua rotina tá ruim, não tá legal, tá muito bagunçada, você não tem hora para nada. Eu tenho um paciente que era assim, que eu falava para ele, mas meu Deus do céu, falei, como é que você pode... Eu até brincava com ele, a ansiedade é o menor dos teus problemas com isso tudo que você me trouxe. Você tem que começar do básico, arruma o básico, a tua rotina está caótica. É óbvio que você vai ficar ansioso, você tem que organizar a tua rotina, você tem que ter um mínimo de previsibilidade. É uma pessoa que não toma café, não tinha horário de almoço, não tinha horário de janta. Gente, que isso? A gente tem que ter um mínimo de organização para conseguir, sabe, se localizar ali. Porque senão a tendência é que a gente se desorganize internamente diante do caos. Né? Então essa é uma segunda coisa super importante, né? Nesse desenvolvimento do plano de ação. Né? Então na primeira situação, para lidar com a procrastinação e reduzir a tua ansiedade, né, identificar qual é o tipo de procrastinação que você tem, quais são os comportamentos e sentimentos e pensamentos que estão ali envolvidos, quais são as suas crenças, às vezes é crença de incapacidade, é crença de perfeccionismo, enfim. Identificado isso, o segundo passo é o plano de ação, é o que eu vou fazer para lidar com isso. Né? Eu vou precisar me programar, eu vou precisar ver, o meu problema é de autoestima, então eu vou fazer aquilo que eu falei, o meu problema é... E aí você vai fazer o planejamento para lidar com o tipo de procrastinação que você tem. E um terceiro passo é acompanhe a sua evolução. Né? Observa como é que você está se saindo. Né? A gente tem que tomar conta desse comportamento que está em fase de mudança, que a gente está buscando trazer ele para a nossa rotina. A gente tem que acompanhar essa evolução para ver se ela vai se solidificar ou se a gente volta para os hábitos anteriores, porque tem uma tendência da gente voltar. Então a gente tem que estar atento a isso. Né, buscando avaliar, falar, não, essa semana então, você pega lá a tua programação, eu tinha que, eu tinha que resolver tal coisa no trabalho, eu tinha que ir no médico, eu tive que fazer isso, né, para os meus exames, eu tinha que fazer o exame, eu tinha que me organizar assim, assado, e aí você coloca lá, né, levar filho não sei aonde, fazer não sei o quê, aí você olha na semana e vê como é que você foi, consegui. Só não fui em tal situação porque teve um imprevisto. Essa tal situação eu vou jogar para a semana que vem no tal dia. E aí você vai acompanhando a sua evolução e você vai ver que sensação boa de que você está no controle das coisas. Né, de que você está conseguindo lidar. A minha filha é muito procrastinadora. A Sofia, ela é muito procrastinadora. Muito. E esse fim de semana ela tinha algumas coisas para fazer, de trabalho, de faculdade e outras coisas, projeto que ela faz parte. E prova de francês, sei lá, ela tinha um tanto de coisa para fazer. E esse fim de semana ela resolveu não procrastinar. Da cabeça dela, porque eu nem fico no pé dela para essas coisas, porque eu acho que ela já tem 19 anos, está na hora dela se organizar. Né? E aí ela, mãe, eu resolvi que eu não vou procrastinar, eu vou começar o meu dia fazendo o que eu tenho que fazer. Que aí, como era o feriado, ela se organizou, ela planejou o que ela ia fazer para poder ter sábado e domingo livre. Ela resolveu que quinta e sexta ela ia dar conta de tais e tais atividades. E a satisfação era visível. A satisfação dela em fazer. Porque eu falava para ela, nossa filha, a melhor coisa que você faz, porque você faz o que você tem que fazer, executa essa tarefa chata e pode depois aproveitar o teu sol, que ela queria pegar sol, sei lá o quê, tranquila e calma e feliz. Então, ela percebeu que ela conseguiu executar, eu falei, olha que alívio, ela fez o que ela tinha que fazer e se liberou para relaxar em paz. Porque quando a gente não faz, tipo, não, eu tenho que fazer tal atividade, mas eu não vou fazer agora não. Vou aproveitar esse sol aqui, vou ficar de bobeira. Você não está de bobeira relaxada, feliz, porque você sabe que você tem coisa para fazer. Então é melhor fazer. E aí vai mais uma dica que eu acho que é importante. Começa fazendo no seu dia as coisas mais chatas, assim. Se você tem coisas importantes para fazer,
Faz logo no início do teu dia. Por quê? Porque a tendência é que a gente vá sendo massacrada pelas coisas do dia a dia e chega no fim da tarde, à noitinha, a gente já tá, sabe, ai, cansada, ai, eu ia fazer isso, mas não vou fazer mais não, ai, já tá tarde. A gente vai, a gente acorda com mais energia, descansado, com mais disposição, com mais condição de enfrentar aquele desafio, do que enfrentar um desafio depois de um dia cheio e exaustivo. Então procura fazer preferencialmente aquelas atividades mais difíceis, que demandam mais energia da tua parte, quando você está descansado, que normalmente é no início do teu dia. Né? Então, deixar para o fim do dia é aumentar a probabilidade de você não realizar aquilo que você precisa. Né? E aí é isso, às vezes a gente vai adiando, vai empurrando, aí quando chega no fim do dia, a gente já está exausto, aí não dá conta. E aí se sente mal, se sente culpado, mais um dia que eu não consigo, e amanhã eu faço, e aí chega amanhã não faz, e aí vai naquela bola de neve. Então, acompanha como é que está a tua evolução. Né? E, gente, não tem outro jeito, o autoconhecimento é a base disso. Né? O autoconhecimento é quando você olha para o seu comportamento, para suas atitudes, que você percebe o seu auto-boicote nas coisas. Né? Muitas vezes a gente procrastina algumas coisas, às vezes até por medo do nosso próprio crescimento. E se der certo? E se eu for um sucesso, o que eu faço? Né? Então tem muitas questões que estão ali presentes. Procura olhar para isso, né? Não vai deixando as coisas assim meio zoado, meio bagunçado, Não, porque a gente paga um preço por essa bagunça. Né? Quanto mais a nossa vida está bagunçada, desorganizada, mais ansiosa a gente fica, mais compensações imediatas a gente busca, né? Mais gratificação é necessária. Se você todo dia da tua vida tem que tomar uma cervejinha para relaxar, tá errado. Por que você tem que tomar cerveja para relaxar? O que está acontecendo que você anda tão tenso ou tensa? Né? O que está acontecendo na tua vida que você tem que se gratificar o tempo todo? Né? Então, quando a gente organiza, que a gente tem uma rotina mais estruturada, que as coisas estão ali mais alinhadas, rodando melhor, a gente não precisa ficar se compensando. Se eu não estou tão descompensada, eu não tenho que me compensar. E isso vale para tudo. Né? Normalmente a pessoa, sei lá, come demais, bebe demais, faz não sei o quê. Ai, tô exausta, ai, eu mereço. Ai, aí vem o eu mereço, mas por que você tá tão exausta? O que você tem feito, quais escolhas que você tem feito, como é que tá a tua rotina, por que você anda assim, né? Enfim, né, a gente tem que se olhar mais, sabe, e também, obviamente, né, para não se culpar, ai, tô com uma pelinha, não ficar o tempo todo se autocriticando. Você se programou, não deu certo? Tudo bem. Se você buscou dar o seu melhor, né, aquilo, se eu hoje estou 20% e eu dei meus 20%, eu dei meus 100%. Então é a gente entender um pouco, né, essa oscilação que a gente tem na vida, a gente se respeitar em relação a isso, né, a gente buscar ser mais generoso com a gente. Normalmente as pessoas que são muito procrastinadoras e ansiosas são muito cruéis consigo mesmas, né? Se autoexigem, se autojulgam, se autocriticam, e isso paralisa. Não faz você agir. Você fica dizendo, ai meu Deus, mais um dia, ai não acredito, eu sou uma idiota. Não vai te levar para frente, ao contrário, vai te estagnar cada vez mais. Então, se olhar com mais generosidade, né, se acolher, isso faz parte também da melhora da autoestima. Gente, eu vou ativar os comentários aqui, vou deixar os comentários abertos. E façam perguntas. E como sempre, né, eu fico, será que vocês entenderam exatamente o que eu quis dizer? Eu espero que sim. Eu acho que é importante a compreensão, principalmente. Às vezes eu tenho a impressão que o meu raciocínio vai passeando por muitos lugares, porque eu sempre falo para vocês, né, a gente é muito complexo, a gente faz pequenos recortes aqui para ser didático, mas é claro que tá tudo está envolvido com tudo e é muito difícil a gente recortar assim, né? Mas me digam o que vocês acharam, se tem alguma questão, se tem alguma dúvida. Oi, Vanusa, boa noite, amei. Que bom que amou. Espero que seja útil, né? Eu acho que a ideia é essa, né? Que a gente possa pegar essas informações e torná-las úteis na nossa vida, senão não resolve.
né? E depois, quando eu posto lá no YouTube, daqui uns 15 dias, sei lá, 15 dias não, uns 10 dias, ou 10, sei lá, enfim, eu aviso vocês nos stories, vai estar lá no YouTube. Às vezes é bom a gente rever a live, porque aí anota essas coisas que eu tô falando, que são coisas realmente importantes. Vocês precisam entender também que mudança, ela se faz na ação, não é só no pensamento. Como foi útil, Dri, que bom, Vanusa. Para a gente efetuar as mudanças na nossa vida, depende das nossas ações, né? Então a gente precisa realmente pegar esse passo a passo, dar uma olhada, dar uma mastigada nele, dar uma processada nele e colocar em ação. Se vocês colocarem em ação, eu tenho certeza que a procrastinação vai diminuir muito, se não desaparecer, porque a gente começa a se organizar na vida de uma maneira muito mais eficiente, mais bacana, e mais... a gente começa a ver os efeitos na nossa própria vida, né, do bem-estar que vai trazer do fato de você não estar procrastinando mais, e isso é um reforço para a gente continuar, né? Mas vocês têm alguma questão, mas querem perguntar alguma coisa? Oi, Ricardo. Boa noite, doutora Adriana. Meus parabéns pela ótima live. Eu ultimamente tenho seguido seus conselhos e resolvo tudo na hora, viu? Que ótimo, Ricardo. A gente procrastina bobagens, né? E muitas vezes, de besteira em besteira, a coisa vai acumulando. E quando a gente coloca em prática, e a gente vai desconstruindo os nossos problemas assim, né? Você é uma anja de Deus na minha vida. Eu fico tão feliz, Ricardo. Eu acho que você é que é um seguidor excepcional, porque você pega as coisas que a gente conversa aqui e aplica na tua vida. E isso é que faz a diferença, né? Aurora, muito boa live, muito útil. Que bom, Aurora. Que bom. Que vocês depois me digam, né? Sandra, ansiedade é horrível, parece que vou morrer. A crise de ansiedade, você diz, Sandra? Ou a ansiedade do dia a dia, né? Dessa preocupação constante, dessa agonia interna que a gente sente. A ansiedade é ruim, a ansiedade alterada ela é muito ruim mesmo, né? Mas a crise é pior ainda, né? Crise de ansiedade é péssima, né? Pra mim o pior é empurrar exercício físico. Pois, oi Mi, quanto tempo? Sim, atividade física é um grande desafio para a maior parte das pessoas, mas, gente, não tem outro caminho. Hoje, se você for em qualquer médico de qualquer coisa, a primeira coisa que eles vão falar é sobre a importância da atividade física, né? E para a saúde mental não tem também como falar em saúde mental, em controle de ansiedade, controle de estresse, sem atividade física. A gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer. E mesmo que você não goste, né, assim, tenta encaixar na tua vida, começa pequeno, né, aí vai naquele planejamento do passo a passo. Eu vou pra academia 5 dias na semana, você acha que eu tô motivada? Eu não tô motivada em dia nenhum, pra te falar a verdade, nenhum. Eu só vou, porque virou hábito. É igual eu falo, escovar dente não precisa de motivação, é hábito. A gente levanta e escova dente, né, então tenta fazer da atividade física um hábito. Ele tem que ser um hábito na tua vida, você precisa encaixar ele como um hábito. E até ele se tornar hábito, é na força da disciplina mesmo, não tem outro jeito. Se programa, vai 3 vezes na semana, né? Tenta botar aí meia hora por vez, e depois você vai aumentando. Né? Muitas vezes é aquilo, eu não quero ir pra academia, bota a roupa e vai, né? Não pensa, aí no caminho você vai negociando o que você vai conseguir fazer lá. Né? Sim, Sandra, crise de ansiedade é horrível mesmo, né? Crise de ansiedade, quando é muito intensa, um ataque de ansiedade, ela é uma emergência médica, muitas vezes. A gente tem que ir no médico, tem que fazer uso de medicação, né? Mas a ansiedade, para a gente manter na vida de uma maneira mais controlada, é atividade física regular, é planejamento e organização na rotina, é manter uma rotina de saúde, e a rotina de saúde inclui atividade física, inclui boas noites de sono, a gente tem que ter um sono de qualidade, a gente precisa ter boas relações na vida, enfim, né, algumas coisas aí que vão manter a ansiedade melhor. Ricardo, quando você começa a fazer atividade física, o corpo se aquece. É verdade.
a gente vai arrastado, mas chegando lá na hora, você começa a fazer, quando vê, vai fazendo, né? O mais difícil, gente, para qualquer mudança de comportamento é o início, é fazer o início do movimento, né? Sandra, o que me ajuda muito é andar de bike. Que bom, Sandra, andar de bicicleta é uma delícia, né? Eu adoro também. Ricardo, nessa época do ano é bom fazer atividade física bem agasalhado. Sim, eu tenho visto. Você é professor de educação física, não é, Ricardo? Eu até hoje, por acaso, eu vi um post de alguém falando sobre isso, né? De fazer atividade física agasalhado. Pra não ter problema, né? De passar mal e tudo, né? Mas, assim, o importante é cada um pensar que as mudanças, elas dependem das suas ações, né? Então, se você procrastinar mudança, você não vai acontecer. Não tem quem possa fazer por você essas coisas, né? Mudança de hábitos, inclusão de atividade física, cuidado com a alimentação, enfim, né? Aurora, hoje eu venci, deve ser um pouco a procrastinação. Consegui mesmo com frio, comecei a academia. Parabéns, Aurora. Excelente. Excelente. Hoje eu também, eu juro, hoje estava difícil para ir, né? Mas foi ótimo. Eu fui, achei que fosse ter quase ninguém na academia. E tinha, tá? Minha aula de natação tinha bastante gente. Então, que bom. Porque senão, gente, hoje é porque tá frio, no verão é porque tá quente, né? Porque no calor também dá preguiça de ir, porque tá tão quente que você fica, gente, eu tô mole, não tô aguentando, não tenho força para ir pra academia. Então a gente sempre vai adiar, Parabéns pela vitória. Ricardo, doutora Adriana, estou trabalhando na loja e à noite estou dando aula de handebol e futebol na Unesp. Que legal! E futsal na Unesp. Que bom, Ricardo. Fico feliz por você. Se é uma coisa que te traz satisfação, que ótimo. Bom, gente, eu acho que é isso. Já são 9 horas. Mais alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar? Lembrando que... Que bom, Ricardo. Lembrando que depois a live, daqui uns, 10, 12 dias, vai estar lá no YouTube. Lá tem muitas lives, inclusive sobre procrastinação, já falei em outros momentos. Cada vez que eu falo não é a mesma coisa, né? Porque eu procuro pegar ângulos diferentes do mesmo assunto, então assistam lá. Eu acho que isso é uma motivação, ajuda, né? Quando a gente está buscando algum tipo de mudança de comportamento, de pensamento, a gente ficar se expondo a esse tipo de conteúdo ajuda bastante. Da mesma maneira que quando a gente se expõe a conteúdo ruim, aquilo impacta a gente, deixa a gente mal, deixa a gente para baixo, você se expor a conteúdos bons que vão te agregar também traz efeito. Então procura se expor a essas coisas que vão favorecer a tua mudança, né? Que vão realmente agregar na tua vida. Isso ajuda bastante. Tá bom? Gente, eu acho que por hoje é isso. Ricardo, pode ter certeza que você tem ajudado muitas pessoas a viverem melhor, viu? Que bom, Ricardo, eu fico feliz, a ideia é essa, né, que a gente está com uma população tão adoecida, nunca se falou tanto em ansiedade, mal-estar psíquico, adoecimento. A faculdade de psicologia nunca foi tão procurada na história da psicologia no Brasil como tem sido agora, que é um sinal de um adoecimento generalizado, né? Então acho que a gente tem que divulgar cada vez mais conteúdos que possam favorecer, né, a saúde mental. Então tá, gente, beijo pra vocês, uma boa noite e a gente se vê daqui 15 dias, tá? E depois, quem quiser assistir vai ficar salvo daqui uns 10, 12 dias, eu aviso nos stories. Vai ficar salvo lá no YouTube, tá bom? Um beijo pra vocês e uma boa noite.